Preocupação excessiva, problemas com o sono, síndrome de pânico, tudo isso são algumas características do assunto que nós vamos abordar hoje no nosso Fala Sério, que é o transtorno de ansiedade, cada vez mais comum na sociedade em que a gente vive atualmente, não é mesmo? Meus convidados, para lá de especiais, já estão aqui ao nosso lado para debatermos esse assunto, que você vai entender tudo, vai ficar sabendo de tudo. Se tem ansiedade, se não tem, e como tratar desse mal que tanto nos aflige. Não vai perder este programa, não é? Fala sério! Fala sério! Fala sério aí! Fala sério! Fala sério! Ai, fala sério! Começando então mais um programa Fala Sério, aqui ao lado dos meus convidados, Fernanda Duarte, psicóloga, especializada em terapeuta cognitiva, não é, Fernanda? Seja bem-vinda. Obrigada. Charlie Rainé, ator e bem? escritor, seja bem-vindo ao nosso Muito programa. obrigado. Mariana Gamini, nutricionista, que vai falar um pouquinho a respeito dos cuidados que nós temos que tomar aí com relação à alimentação, porque as pessoas ansiosas tendem a comer muito mais, não é mesmo, Mari? Exato. Então, vamos começar a falar desse assunto. E eu começo perguntando o seguinte, pessoal. Ansiedade é algo muito frequente, principalmente nesse cotidiano corrido que nós vivemos hoje em dia, não é? Cada vez mais o tempo é um fator determinante nas nossas ações. Mas eu gostaria de saber o seguinte: todo mundo, de certa forma, é um pouquinho ansioso ou não? Olá, tudo bem? Então, com certeza sentir ansiedade é normal, desde que seja uma ansiedade na medida, né? Que é uma ansiedade que me prepara para situações diferentes ou até mesmo, por exemplo, se eu sou professora, uma nova turma, por mais experiência que eu já tenha, eu sempre vou sentir um pouco de ansiedade, porque essa ansiedade me prepara para essa situação, buscando estudar, aprender mais, me atualizar. Quer dizer que toda vez que nós temos uma situação inusitada, algo novo, um desafio, nós desenvolvemos naturalmente um pouco de ansiedade, até mesmo para se preparar para esse momento. Exatamente. Que é a ansiedade saudável. Saudável ou adaptativa, como a gente costuma E chamar. quando a sociedade passa a ser realmente um problema, que é o transtorno de ansiedade? Quando eu, a partir deste medo, né, que a ansiedade nada é do que uma resposta a nível orgânica e psicológica frente a um perigo que eu identifico e que pode ser real ou imaginário. Então, nesse momento, a ansiedade passa a ser desadaptativa quando eu evito situações que me deixam ansiosa, ou eu desenvolvo transtornos alimentares, como demais, ou outros transtornos também dentro do campo da ansiedade, como fobias específicas, ou ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que eu tenho por dias, né, uma preocupação excessiva frente às situações que na real não deveriam demandar tanta ansiedade assim. Quer dizer que na realidade, em vez de favorecer com que essa pessoa possa estar se preparando melhor para determinada situação, ela acaba prejudicando, porque a pessoa acaba deixando de fazer o que Exatamente, precisa. e isso prejudica nos relacionamentos, enfim, na interação dela, né? O Charlie faz 1001 coisas, não é, Charlie? Tem várias profissões aí, mas hoje ele vai ser o escritor e o ator, não é, Charlie? Hoje sim. Hoje ele está escritor e Quem ator. sabe no próximo vem com outra profissão, enfim, né? É verdade. E até por ser esse ansioso aí, eu tô sempre buscando coisas novas, eu acho que essa ansiedade até é positiva. Né? Pois então. Mas essa ansiedade que eu tô sentindo antes pra mim é terrível. Eu respirei muito antes de chegar aqui, muito. Tô agarrando a almofada aqui assim, ó, que eu tô nervoso ainda, mas a gente vai indo, a gente vai chegar lá. A gente chega... E ator, né, ansioso assim desse jeito, ator, né, preocupado. Ansioso. Até se diz que no teatro, por exemplo, ou até mesmo em qualquer profissão, se não tem esse pouquinho de ansiedade antes de entrar em cena, é complicado. Dá aquela adrenalina. Aquela né, adrenalina. O antes é complicado, aí depois que a gente entrou em cena, ou depois que a gente vai fazer uma apresentação, alguma coisa, eu escolhi tudo que tem a ver com exposição, né? Claro. Sou professor também, então, às vezes eu tenho que criar uma persona, porque eu, Charlie mesmo, eu tenho dificuldade às vezes de falar de mim. Eu fico nervoso porque é o Charlie que está falando.
Aí se eu crio uma persona, né? Aí eu tiro de letra. Quer dizer, o Charlie está falando aqui que, de certa forma, ele acaba criando um personagem. Crio. Para poder lidar com essas situações inusitadas em que ele se sente mais ansioso, nervoso. Isso é uma característica comum, realmente? É uma das, inclusive, uma das alternativas para a pessoa lidar com essa ansiedade? É uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia para que daqui um pouco ele saia de foco, né? Tipo, agora está entrando o ator. Então, o Charlie, pessoa, fica aqui esperando nos bastidores enquanto o ator vai lá se divertir. Que bom isso. Que bom, né? Então, é uma estratégia. Porque tem vários Charlie, né? Tem o Charlie escritor, tem o Charlie professor, tem o Charlie ator. Agora o Charlie, né? Ele é bem tímido, ele é bem... Ele aparece poucas vezes quando ele acha necessário, quando né, ele Charlie? acha necessário, para quem merece também, né? Para quem merece, isso é importante. A Mari é nutricionista que ajuda as pessoas aí a manter saúde, a manter o corpo em forma. Mari, tu és muito procurada por pessoas que têm ansiedade, porque como a Fernanda falou agora há pouco, os transtornos alimentares também acabam decorrendo dessa ansiedade. Como é o teu dia a dia no consultório? Exato. Muitas pessoas me procuram em questão da ansiedade. A ansiedade, ela está sendo muito falada, né? Então as pessoas estão começando a se dar conta de que são ansiosas. E estão começando a procurar os profissionais que auxiliam, né? Tanto o psicólogo como o nutricionista, né? A ansiedade, ela traz diversos transtornos alimentares. Não só o excesso de comida, que vem da compulsão alimentar, mas como também a bulimia, né, a anorexia, né, tantos outros transtornos que fazem com que a pessoa não consiga, às vezes, né, ter esse controle. Então, no dia a dia do consultório, muitas pessoas vêm, às vezes, com obesidade, sobrepeso, né, às vezes a fobia pela alimentação, né, que é exatamente ao contrário, a pessoa não conseguir comer, não conseguir se alimentar. Então, é bem importante ter esse acompanhamento nutricional, né, essas estratégias que nós conseguimos fazer como profissionais, para auxiliar as pessoas a controlarem tanto a ansiedade como os medos, né, o toque, todos os outros sintomas que a ansiedade traz. A Mari tocou num assunto interessante, quer dizer, só aí já falamos de compulsão alimentar, fobia alimentar, toque, todas são características e possíveis transtornos que a ansiedade pode desenvolver. Fernanda, quais são as principais características de uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade? Bom, dentro do eixo do transtorno de ansiedade, nós temos a TAG, que é o geral, transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí é uma pessoa que está extremamente preocupada com o futuro, né? Porque a ansiedade nada é do que tu tentar antecipar algo que não aconteceu, tu tentar prevenir alguma situação, sendo que às vezes o teu pensamento é que catastrofiza ou cria algo que não é tão ruim assim. Nós temos as fobias, né? Agora a fobia que seria uma necessidade de escapar, né? De ter receio de estar em público. Então já é uma fobia, agora fobia, né? Depois nós temos o transtorno de pânico, que seria aquela pessoa que tem reações orgânicas, né? Vai apresentar um programa, tá me dando tremedeira, eu tô suando, tá me dando dor de barriga, tô tonta, coração dispara. O Charlie está se identificando, olha só. Vai contar um pouquinho, Charlie. Então essas seriam as características do transtorno de pânico. Depois nós temos as fobias específicas, que aí seriam fobia aranha, barata, né? É mesmo, isso tem a ver também, quer dizer, a fobia a determinados insetos é uma característica da ansiedade? É da ansiedade, ela está dentro do pacote, né, digamos assim. Depois nós temos o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que também é uma ansiedade exacerbada, e eu me utilizo de rituais para amenizar esses pensamentos obsessivos que me dão ansiedade. São os rituais, né? Se eu estou extremamente ansiosa, que eu vou pegar alguma doença porque eu toquei um colega, eu vou lavar a mão compulsivamente para me sentir limpa, digamos assim, e aí isso alivia a minha ansiedade. Uma forma torta, digamos assim, né? Porque na real não é a situação, mas o que eu penso sobre ela que desencadeia essa ansiedade. Quer dizer, o Charlie é artista, não é, Charlie? E se diz uma pessoa ansiosa. Muito ansiosa. Sou muito ansioso. Charlie, em algum momento tu nos disseste que criar um personagem
para determinada situação facilita com que tu realizes aquela atividade. Muito, eu me deixo ali e eu vou fazer aquela personagem e ela me salva, eu entro tranquilo. E a partir do momento que a ansiedade interfere em pessoas que trabalham expondo a própria imagem, no sentido da comunicação, por exemplo, o ator no palco, ou até mesmo alguém que trabalha, professor, um jornalista, pessoas que trabalham com comunicação, né, que precisam estar à frente de um grande público. A ansiedade atrapalha, mas no caso do Charlie, ele achou uma alternativa. Mas existe algo, por exemplo, ele ainda sendo ansioso, ele procurou essa carreira de estar frente ao público, né? De estar trabalhando com teatro, trabalhando enquanto... Ele pediu para mim não falar, mas enquanto jornalista, não é, Charlie? Que é jornalista também. Isso tem alguma coisa a ver? Quer dizer, a pessoa teme essa exposição, mas ao mesmo tempo ela precisa, ela procura. E normalmente, essas pessoas ansiosas, elas tendem a pertencer a determinadas profissões, determinadas áreas do conhecimento. Então, não existe uma regra, né? Mas a forma como o Charlie usou uma estratégia, né, para conseguir lidar com isso é algo que é muito bom. Ele está se superando, mesmo ele tendo ansiedade, né? E como eu disse, a ansiedade, no momento em que ele consegue se colocar à prova, ela é uma ansiedade adaptativa. Ela não é algo que trava ou que faz que daqui a pouco tem uma peça de teatro para apresentar e ele simplesmente foge. Não, ele nunca fugiu. Ele enfrentou, ele supera isso. É sofrido daqui um pouco esse antes, e daqui um pouco até além do que seria necessário, porque daqui um pouco ele está enfrentando, mas ele não está entendendo o que ele está enfrentando. Então daqui um pouco, se tivesse um entendimento do que faz realmente ele ter esse sofrimento, porque isso causa um sofrimento. Até ele entrar, né, se expor, ele está em sofrimento. É isso que seria legal ele investigar. Não, eu tento me investigar, estou sempre tentando me investigar. Eu acho que é muito julgamento alheio. O que o outro isso me incomoda acha muito. Eu não sei se é porque na infância eu passei por muito bullying, que antigamente hoje é bullying, antes era brincadeira de criança. E como eu era obeso, era muito gordinho, então eu fui me fechando muito. Eu fiquei ainda com isso desse medo do julgamento dos outros, de apontarem para mim. E eu acho que eu busquei essa área toda de exposição justamente para me superar. Porque imagina, eu era uma pessoa tímida, completamente, coisa quase patológica, nem coordenação motor para caminhar eu tinha. A minha mãe até explica, né, que caminhando na rua, eu não movimentava os braços. Ela disse assim, movimenta os braços, guri, tu tem que movimentar os braços, porque era assim, ó, grudado assim, e várias coisas eles tentaram de atividades, né, e eu acabei encontrando o teatro me ajudou bastante. Mas é legal pensar também que o Charles, pelo prazer que tu tem da tua profissão, tu não deixa a ansiedade atrapalhar, né? Não. Porque tem muita gente que às vezes desiste de algumas profissões exatamente pelo medo, né? Pela ansiedade excessiva. E tu seguiu, né? Apesar do medo que tu tem, da ansiedade que tu tem, tu conseguiu fazer um contorno, né? E seguir na profissão que te agrada. Eu realmente, assim, ó, tento me superar sempre. Se surgir uma coisa, assim, tô apavorado, fico apavorado, mas eu vou lá. Eu vou fazer. Tá? Eu já apresentei coisas, por exemplo, em teatro para mais de 1000 pessoas, por exemplo. Né? Qualquer desafio, assim, surgiu alguma coisa, eu vou lá e faço. Apavorado. Né? Muitas vezes, inclusive, uma reação que eu tive muito, agora não tem mais. Eu tinha muita ânsia de vômito. Tá? Isso me dava suador, assim, também. E... que é aquele peixe, assim, né? Sabe aquele peixe que incha? Tá? O nome não é muito bem apropriado, né? Mas enfim, aquele peixe, eu incho muito. Eu incho muito, assim. Vou inchando. Isso também tem a ver com a alimentação, né? Porque às vezes as pessoas ansiosas não se dão conta que tem alimentos que tanto auxiliam para diminuir a crise de ansiedade, como também para prevenir a crise de ansiedade, e alimentos que aumentam a ansiedade.
né? Tem gente que às vezes não se dá conta que alguns alimentos podem prejudicar por serem ansiosos, né? Por exemplo, o café, o chimarrão, alimentos industrializados, né? Que tem muito aditivos, né? Também alimentos muito gordurosos, muito açúcar, né? Esses alimentos, se uma pessoa já sabe que é ansiosa, que vai ter um momento que ela vai ter que se testar, né? Por exemplo, uma prova, uma apresentação de trabalho, ou até mesmo alguma coisa que ela já sabe que ela pode vir a desencadear a ansiedade, então evitar esses alimentos, né? Que podem trazer mais ansiedade, se organizar, né, para comer um dia antes, 2 dias antes, alimentos que podem prevenir, como alguns chás, né, maracujá, né, a erva doce, né, e também alimentos que são mais saudáveis, frutos, verduras que auxiliam, né, também na liberação hormonal, para poder conseguir passar por esse momento sem a interferência, né, da ansiedade. Então, às vezes a gente não se dá conta que os alimentos podem ajudar muito mais e também atrapalhar muito mais. Quer dizer, alimentos gordurosos, café em excesso, tudo isso na realidade prejudicam muitas áreas da vida, né? Mas para quem tem ansiedade é ainda pior. É bom ter esse cuidado, né? Esse controle alimentar, exatamente para que tu não te prejudiques, né? Que tu consiga ter esse cuidado. Às vezes a gente pensa a ansiedade apenas como um fator psicológico, né? Mas o corpo ele não é separado em caixas, o corpo é o todo. Então dentro desse todo a gente tem que pensar no todo também. Principalmente com uma boa noite de sono, né, atividade física regular, né, existem várias práticas de atividade física como pilates, yoga, que podem auxiliar, também estratégias com respiração, relaxamento, tudo isso ajuda, e às vezes a pessoa ela pensa, não, é só um problema psicológico, então eu só vou cuidar do psicológico, mas o corpo ele é todo, né, ele é um todo, então a gente tem que cuidar de todas essas áreas, exatamente para conseguir controlar e prevenir a ansiedade. E algumas pesquisas demonstram que as pessoas cada vez mais estão acima do peso. Uma grande parcela, não é, está acima do peso em países, principalmente falando dos alimentos industrializados, em países como os Estados Unidos, que é um dos campeões em obesidade. Mari, tu tens percebido isso no teu consultório, que cada vez mais as pessoas têm chegado até ti acima do peso? É algo recorrente ou é o contrário? Pessoas que têm mais dificuldades para comer na realidade? O que tens observado? Tem muita gente que me procura por excesso de peso, né, obesidade, muito também a questão estética, né, às vezes as pessoas se preocupam mais com a parte estética do que com a parte de saúde, e isso gera ansiedade, né, a pessoa quer um resultado rápido, né, por exemplo, a pessoa às vezes está 3 meses do verão e já quer chegar no verão com o corpo perfeito, só que às vezes o processo de emagrecimento daquela pessoa é um pouco mais demorado, e aí geram as crises de ansiedade e também os transtornos alimentares. Então, às vezes a pessoa tem que entender, né, que por ter levado tanto tempo para adquirir aquele corpo, né, o metabolismo que ela tem, ela não pode querer ter um resultado em 10, 15 dias, né? Tudo vai levar o seu tempo natural. Então, às vezes a pessoa gera crise de ansiedade pela busca daquele corpo ideal, daquela forma perfeita que ela colocou como padrão, né, de perfeição para ela. E também a questão da obesidade, já tem muitas pesquisas, né, que mostram que as pessoas com obesidade, sobrepeso, elas têm em torno de 15 a 20% mais chance de criarem ansiedade em função do isolamento social, né, da alimentação que elas levam, também dos fatores psicológicos, né, de depressão, de não só a ansiedade, mas também o estresse que gera para o organismo. Então é importante, né, que a gente tome alguns cuidados, não só do corpo, mas da alimentação e também psicológicos, né, para que a gente possa ter esse controle. Fernanda, quais as principais alternativas que uma pessoa que está muito ansiosa pode tomar para conseguir desenvolver determinada atividade, superar determinado desafio? Porque no dia a dia nós ficamos ansiosos muitas vezes, como tu bem disseste, que é algo natural e saudável em determinadas situações. Mas quando essa ansiedade chega a atrapalhar realmente? A Mari já deu algumas dicas de alimentação, mas como que a gente lida com isso no dia a dia, assim? Bom, quando o paciente chega,
porque ele já está em sofrimento, digamos assim. Então, o que acontece? Uma das primeiras técnicas que a gente utiliza dentro da cognitivo-comportamental é a respiração diafragmática, ou seja, é ensinar esse paciente a respirar para oxigenar melhor esse cérebro, digamos assim. A partir disso, a gente faz, então, eu trabalho muito com psicoeducação, ou seja, eu ensino o paciente sobre os sintomas do que ele está sentindo, o que é estar com aquele problema naquele momento e o que ele pode fazer para lidar melhor com isso. Porque quando ele chega, está tão ruim que a gente precisa aliviar o sintoma. Então a gente ensina a ele técnicas de relaxamento, leituras para ele entender o que é essa ansiedade, aceitar que ele tem essa ansiedade e como ele pode lidar. Isso é um ponto interessante, porque às vezes a pessoa não aceita que tem ansiedade, aí se torna mais difícil ainda lidar com o problema. Exatamente. Então a gente ensina, a gente vê, né, a alimentação, como é que tá o sono, como é que tá a rotina dessa pessoa, porque daqui um pouco, eu faço bastante atividade de lazer, tá, mas o que tu faz? Eu vou competir esse final de semana, tá, mas peraí, é relaxar, não é ter atividades de competição. O que tu faz para relaxar? Pois é, nada. Pois é, então a gente vai colocar aí uma atividade de relaxamento, que seja assim, pegar um chimarrão e ir sentar para ver o movimento. É lazer, não é competição, porque às vezes as pessoas se colocam em situações de competição o tempo inteiro achando que estão tendo lazer e isso acaba trazendo mais estresse, mais ansiedade. Então, num primeiro olhar, é isso que a gente faz, né? Psicoeducar esse paciente acerca dos sintomas, o que ele pode fazer para aliviar, e aí então a gente começa a investigar em que momento que isso começou a acontecer e tratar. O Charlie, no teatro, né, Charlie, tem vários exercícios sim, que servem para preparar esse ator na hora de viver determinado personagem. E a respiração diafragmática é uma delas. É uma delas, com certeza. Conta um pouquinho das tuas aptidões nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho das coisas assim que eu utilizo para minha vida, né? Eu trabalho também muito, além da respiração, com visualização, né? Então, hoje mesmo, o programa todo eu já assisti, viu? Antes, né? Então, ontem eu já estava, né? Já me concentrei, já me imaginei lá super bem, a coisa rolando, fluindo muito bem. E isso é uma das técnicas que eu utilizo também, né? Que vem do teatro, a gente usa muito isso também. A criação de personagem também, né? Às vezes é um detalhe, uma roupa que eu escolho que é daquele personagem e que ele vai fazer aquela entrevista. Então é uma coisa meio, tem um patuá, uma coisinha que aquele personagem super desinibido que vai estar no dia e que vai conseguir fazer. Então, enfim, tem várias técnicas assim que a gente utiliza bastante. Eu me preparo bastante também, né? Voz, aquecimento de voz eu faço antes de qualquer participação que eu vá fazer. Mas a visualização é uma coisa que me ajuda muito, muito mesmo. Assim, eu me concentro e imagino tudo fluindo naturalmente. Só que, claro, né? Eu cheguei aqui tranquilo, eu tô tranquilo agora. Posso até deitar aqui, fazer um olho, tá? Posso declamar, tanto posso deitar, vou dar risada, né? Tranquilo. O antes é complicado. E até com relação aos alimentos, né? Por exemplo, cafeína é uma coisa que eu uso muito. Olha só. Eu sou terrivelmente apaixonado por café, só que em excesso. Então várias coisas eu vou rever hoje também, tá? Eu vou modificar os meus hábitos, né? E tentar... Mas eu me questiono muito, né? Psicólogo está aqui, eu estou sempre tentando me investigar e sabendo por que eu estou sentindo as coisas, mas vamos, né, tomar atitudes, né, para eu conseguir lidar com isso. A minha vida é muito corrida também, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, então eu tenho filho também, então tem rotina de filho de escola, tem rotina de aluno que eu também dou aula, tem a minha parte de escritor, tem a minha parte de ator em muitas coisas que eu faço de direção. Os alunos, os grupos de WhatsApp são coisas que também, que isso está me deixando muito ansioso, eu tenho que parar com isso, né? Porque muita gente, é muito grupo e muita ideia e muita coisa que está fluindo, que está acontecendo. Eu deixo o aluno me procurar e o aluno me procura tipo 2 da manhã, professor, com esse trabalho, aquela parte do trabalho eu vou mandar para o senhor. E aquele trim o tempo todo, o celular o tempo todo chamando. Chega uma hora que eu já fico...
né? Então eu vou dar uma parada. E falando nisso, nessa questão do WhatsApp, por exemplo, que de fato o telefone está sempre tocando, e aí parece que a gente cria essa sensação de ter que dar conta de tudo o tempo todo, né? Essas tecnologias, até que ponto interferem realmente no sentido de uma pessoa ser ou não ansiosa no seu dia a dia? Aí está muito ligado também com a característica de ter que dar conta de tudo, senão posso estar lidando com uma crença de eu não sou bom o suficiente. Né? Então, se eu fui convidado, reconheceram, então eu vou participar. E aí tu vai assumindo, tu não sabe dizer não. Então, a primeira coisa é tu te conhecer, saber aonde é o teu limite e estabelecer. Só que antes disso, tu precisa entender que tu és bom, independente de tu dizeres não. Eu tenho observado muito isso, que às vezes eu me estresso. Por exemplo, a quantidade de mensagens que mando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, florzinha, florzinha, não sei o que, corrente. E às vezes a gente fica naquela coisa, tipo, vai ser antipático, né? Que a gente não tá desmerecendo a pessoa. Então eu me cobro muito, tô sempre me cobrando. Eu quero ser sempre legal com as pessoas, assim, né? E não dá, né? Não dá a gente conseguir atender todo mundo e a gente fica eu fico muito ansioso com isso. Então agora eu já cortei, por exemplo. Messenger é uma coisa que eu cortei, né? Por quê? Porque eu tô fazendo outra coisa e me aparece aquela carinha da pessoa lá no Messenger. Eu tô fazendo outra coisa. Parece que se tu botar o dedinho ali e tu tirar a carinha, tu tá mandando a pessoa embora. É uma viagem, tá? Psicóloga, não é? Tá? Depois a gente vai fazer uma consulta. Mas tem umas coisinhas assim que eu tenho. Mas é legal que tu, pelo menos, tu busca te entender, né? Que isso é muito importante. As pessoas, elas às vezes têm ansiedade, têm compulsões, transtornos alimentares e elas simplesmente negam, né? E isso faz muito mais mal do que saber se conhecer e tratar, né? Eu tenho muitos pacientes que às vezes chegam no consultório, né? E aí eu pergunto, indago, faço ali na anamnese as perguntas que eu tenho que fazer e as pessoas, elas mentem, elas disfarçam, né? E como eu vou tratar se a própria pessoa não aceita, né? Então é importante a gente buscar um profissional, mas a gente também querer, né, se entender, buscar para se melhorar, né? Isso é muito importante. E eu acho legal que tu tá te abrindo, mas tu vai falando exatamente desse teu lado, de tentar, né, de já sabe o que te atrapalha, então tu já tira o Messenger, né, para não te atrapalhar, para conseguir focar naquele serviço que tu tá fazendo. Porque tem muita gente, às vezes, que por esconder, né, fica naquilo, não, depois te respondo, não, depois faço isso, depois... E dá assim para todo mundo e não consegue fazer nenhum. E acaba sendo pior, não consegue dar conta de tudo. Exato. Mas vamos continuar com esse papo, que está muito bom. Em seguida, depois dos comerciais. Fiquem aí que nós já voltamos. Sério? Pai, fala sério. São 20 anos no mercado em ferragem e material elétrico, que vai do mais simples ao sofisticado. Com atendimento personalizado. Além de luminárias para todos os estilos e bolsos. Fran, temos algum diferencial na loja? Claro, Luana. Trabalhamos também com a linha de painéis LEDs, importação própria do Grupo Missions, com qualidade e ótimos preços. Dos maravilhosos lustres de cristal, a lâmpada. Tudo o que você precisa encontra na Max Material Elétrico. Somos distribuidor de conectores e derivadores da linha Dercy, que proporcionam mais economia, segurança e eficiência para sua casa. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos.
do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Chornac, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Voltamos com o programa Fala Sério, hoje discutindo o limite que vai da ansiedade até o transtorno de ansiedade, não é, meus convidados? Isso aí. Temos aqui com a gente Fernanda Duarte, psicóloga, que já esteve no programa, já é praticamente prata da casa, não é, Fernanda? Isso aí. O Charlie Rainet, que é a primeira vez que veio, né, Charlie? Primeira vez. Ator e escritor. Estou muito satisfeito de estar aqui, inclusive. Olha que bom, nós também ficamos... Nervoso por ser a primeira vez também, né? Ah, isso faz parte, só um pouquinho de ansiedade. Que é a primeira vez da ansiedade, né? Ah, com certeza. Só um pouquinho de ansiedade. E também a nossa nutricionista, Mariana Gamini. Não é, Mari? Também agradeço muito por estar aqui hoje. Imagina, nós é que agradecemos para falar desse assunto que é tão importante e cada vez mais pessoas desenvolvem realmente a ansiedade. Eu, por exemplo, como eu disse no intervalo, que esse programa é meio autobiográfico, assim, porque eu também tenho muita ansiedade, gente, confesso. Olha, esquecimento. Agora há pouco eu não sabia onde tinha botado o roteirinho do programa. Tinha esquecido totalmente. E problema com sono, assim. Eu tenho uma dificuldade incrível para dormir. Mas dentre essas características da pessoa que é ansiosa, temos também medos irracionais. Que eu acho que nós não tocamos nesse assunto ainda, não é, Fernanda? A pessoa que é ansiosa, que desenvolve o transtorno de ansiedade, ela tem medos assim inexplicáveis. Ela simplesmente tem medo, mas ela não sabe nem do que exatamente, mas aquilo é um incômodo muito grande, né, para a vida dela. Tensão muscular, que aí nós falamos um pouquinho do diafragma também, da respiração diafragmática, que o Charlie, que é ator, sabe muito bem como é isso, não é, Charlie? Com certeza. Ajuda, inclusive, no teu processo enquanto artista, enquanto profissional. E uma característica muito interessante que é o perfeccionismo, porque muitas vezes se fala no perfeccionismo como algo positivo mesmo. Eu sou muito perfeccionista, eu procuro fazer tudo da melhor forma possível. Ok, é um ponto a se pensar, mas afinal de contas, esse perfeccionismo que a pessoa muito ansiosa desenvolve é saudável realmente e até que ponto? De não se permitir errar em nenhum momento. Então, dentro da cognitivo comportamental, a gente busca avaliar quais crenças que estão ativadas no paciente. O que seriam crenças? O aprendizado que eu tive ao longo da minha vida para lidar com determinadas situações. E isso vem da família, né? Se eu tenho um pai ou uma mãe extremamente rígidos, né, que cobram de mim uma aprovação a todo momento, que eu seja perfeita, eu vou buscar a perfeição em tudo que eu fizer. E muitas vezes esse perfeccionismo ele acaba fazendo com que eu perca muito tempo, né, fazendo uma determinada atividade até que ela atinja uma perfeição que não necessariamente é real. Então eu posso passar a evitar fazer isso ou perder muito tempo fazendo isso e nunca achar essa medida, digamos assim, do que é correto, o que é perfeito. Charlie, esse perfeccionismo, tu és uma pessoa perfeccionista? Sou. E isso até que ponto te ajuda e até que ponto te atrapalha pelo dia a dia? Olha, eu acho, assim, fazendo até uma análise, acho que tá me atrapalhando bastante atualmente, assim, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, os livros, né? Quando eu escrevo, é um horror. Eu não posso nem olhar mais o que eu escrevo. Porque eu peguei o livro hoje, mas se eu olhar, começar a ler muito, eu já começo a entrar num estado que eu quero mudar tudo, eu preciso mudar tudo. Tá? Então as coisas têm que sair perfeitas, como eu idealizei. Então às vezes eu não paro, gente, eu não paro, a minha cabeça está sempre funcionando assim, ó. Eu falo com... E aí o WhatsApp que eu uso também, né? E pergunto uma coisa, pergunto outra, tento conseguir uma coisa, tento conseguir outra. É demais. Então eu estou tentando até dar uma parada, porque eu me cobro demais. Quer dizer, aí chega um ponto que tu tens que praticamente te obrigar a dar por encerrado aquele trabalho. Porque numa conversa que nós tivemos
algum tempo atrás, né, Charlie, ele falou sobre isso, né, escrevendo um livro que parece que cada vez que tu lê o livro, não é como tu quer, tu gostaria de estar sempre mudando. Muda tudo, tem que mudar Então, tudo. que acha erro, né? Que não consegue finalizar a obra. Tem que mudar Chega tudo. uma hora que tem que dar por encerrado, realmente, tem que praticamente se obrigar, porque senão tu não consegue se terminar. Mas esse perfeccionismo é no trabalho, assim, no meu trabalho. No resto, acho que nas relações eu não tenho tanto essa... Apesar que um pouquinho, né, que eu até falei aqui, né, que eu preciso dar olá e bom dia e boa tarde para todo mundo que me manda mensagenzinha no Messenger, enfim. Mas principalmente no trabalho. No trabalho eu idealizei aquilo e planejei aquilo, e se aquilo não sai como eu idealizei, eu surto. É o tudo ou nada, né? Tudo ou é perfeito ou joga fora. E isso é uma característica também. Por exemplo, tem pessoas que dizem ansiosas, não sei se chega a ser o caso do Charlie nesse sentido, mas, por exemplo, que tem determinada, digamos que, não diria manias, mas determinados costumes no dia a dia. Por exemplo, sair de casa, aquela cadeira estava naquele canto. Quando eu voltar para casa novamente, aquela cadeira tem que estar ali naquele local, né? Ou então pessoas que têm uma rotina, o costume de fazer tudo exatamente igual e nada pode sair do esperado, que é um pouquinho o teu caso, não é, Charlie? É um pouquinho o meu caso. Como é que a pessoa lida com isso, Fernanda? Bom, pelas características, remete um pouco ao TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, eu desenvolvo rituais, seja de verificação, por exemplo, estou saindo de casa e eu preciso verificar se eu fechei a porta, então eu verifico 3, 4 vezes. Isso é sempre. Eu sei que eu fechei, mas eu tenho aquele ritual de verificar 4 vezes. Tá fechado, eu vou embora. Isso é um pensamento obsessivo do tipo, eu não fechei a porta, vou entrar, vão me roubar, ou vou estar me esperando quando eu retornar e alguma coisa de muito ruim vai acontecer. Então eu preciso a todo momento estar verificando a minha segurança, e a minha segurança é a porta estar trancada. Isso é top. Sabe que a minha mãe, por exemplo, ela não consegue sair de casa sem verificar se o botijão está realmente fechado. Teve uma vez em que ela simplesmente voltou para casa depois de já estar onde ela deveria estar, né, no centro, enfim, um compromisso que ela tinha. Ela teve que voltar, no meio do caminho ela voltou justamente porque não tinha certeza se o botijão tinha ficado fechado, né, quer dizer, e muitas vezes a gente tem essas manias, pequenas coisas do dia a dia, e aí a gente fala assim, é só mania, mas na realidade pode ser já um transtorno muito sério. Pode ser o início, né? Daqui um pouco tu tem essa mania de verificar a porta, daqui um pouco tu precisa verificar a porta e a janela, daqui um pouco tu precisa verificar a porta, a janela e o botijão. E aí tu vai criando uma sequência de rituais que chega um pouco que tu já não sai mais de casa. É melhor não sair de casa. Não tem mais controle. E ainda falando dos transtornos, a Mari, que lida com isso muitas vezes no consultório, não é, Mari? Explica um pouquinho pro pessoal que está em casa o que é o transtorno alimentar, a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela é quando a pessoa ela come excessivamente da quantidade que ela tem que comer e ela perde o controle por este momento, né? Ela não mastiga, ela não consegue controlar a quantidade, ela fica nervosa ou come até a comida terminar ou até outra pessoa chegar, né? Porque normalmente quem tem a compulsão alimentar, ela não demonstra na frente dos outros. Tem muitas pessoas que quando estão em uma reunião, um almoço, um jantar, comem bem pouquinho, depois chegam em casa e comem descontroladamente, né? E o transtorno da compulsão alimentar é quando isso ocorre repetidamente, né? Porque ter uma compulsão alimentar não significa que a pessoa tenha já um transtorno de compulsão alimentar. Pode ser um caso isolado, né? Às vezes a pessoa tem um momento de depressão, né? Um término de relacionamento, alguma coisa que pode levar a ter esse descontrole. Mas quando isso acontece mais de 2 vezes por semana, né? Começa a acontecer repetidamente nos últimos meses, a pessoa já está com um transtorno. Então é importante cuidar, né? E ter esse acompanhamento tanto psicológico como nutricional, né? E o transtorno da compulsão alimentar, ele pode vir, né, também por esses cuidados, né, da mastigação, né, se a pessoa come para suprir sentimentos, né, tá muito estressada, muito irritada, muito triste, né, às vezes também a pessoa come
não só por esse sentimento de tristeza, mas de alegria, né? Tá muito feliz, conseguiu o emprego, então ela começa a comer e não consegue ter esse controle, né? E também quando ela busca alimentos que ela sabe que não são saudáveis, né? Alimentos que trazem esse sentimento de saciedade mais rápido, né? Que são alimentos normalmente gordurosos, cheios de açúcares, né? Então isso tudo tá dentro da compulsão alimentar. E tu pega casos em que o paciente chega no teu consultório e de certa forma tenta se enganar, por exemplo, porque eu estou de dieta. Aí eu digo para todo mundo, para os meus amigos, para minha família que convive comigo, que eu estou de dieta e que eu não estou comendo nada. Só que durante a noite, de madrugada, quando todos estão dormindo, eu assalto a geladeira. É bem complicado, assim, tem muitos pacientes que às vezes eles chegam no consultório, né? Eles relatam uma alimentação perfeita e aí tu olha para a pessoa e com o tempo o tratamento começa a não ter resultado, né? E aí eu chego e digo, olha, tu tem que me dizer a verdade, tu tem que me dizer o que está acontecendo, porque senão a gente nunca vai chegar no teu objetivo, né? E aí às vezes a pessoa começa a chorar, se abre, né? Fala todos os problemas que passa. Porque às vezes as pessoas elas vivem dizendo que estão em dieta, mas elas nunca estão em dieta realmente, né? Elas só falam para se enganar, né? Então às vezes eu digo, é muito melhor tu aceitar que tu não está em dieta, né? E depois, quando tu quiser de verdade, tu ir no profissional e fazer a dieta adequada por aquele pequeno período de tempo e depois voltar a comer tranquilamente, né? Porque isso de passar a vida inteira dizendo que está de dieta e não está, às vezes é muito pior do que a pessoa passar aqueles 4, 6 meses de dieta para chegar no objetivo, porque ela nunca vai chegar no objetivo. Então ela vai gerar muito mais ansiedade, muito mais a compulsão alimentar, muito mais outros transtornos como a bulimia, a anorexia, né? Então é bem complicado. No consultório tem vários pacientes que às vezes chegam, né, e não relatam a compulsão alimentar, às vezes por nem saber que tem, né? Então às vezes com a conversa a gente consegue identificar essas compulsões, né? Mas às vezes os pacientes também não acham que esses casos isolados, que para eles são isolados, chegam a ser também um transtorno de compulsão alimentar. E às vezes acaba virando, ao que me parece, uma bola de neve, Exato. Não é, Mari? Porque esse paciente, ele come muito em função da ansiedade e aí fica mal por ter comido muito. Exato. E aí acaba comendo mais ainda para tentar suprir esse sentimento de frustração. É uma bola de neve. E aí isso gera também a bulimia, né, de comer muito e depois ir no banheiro vomitar, né, ou a anorexia de comer muito, então fica 2, 3, 4 dias sem se alimentar, né. Então isso tudo é bem complicado. Se a pessoa não buscar um profissional, às vezes ela pode ter sérios problemas de saúde, né, gerado desses transtornos, né, deficiências nutricionais, vitamínicas, minerais, tanto anemia, problemas de peso, queda de cabelo, enfraquecimento de unhas, a pele, todo o organismo ele começa a ficar debilitado, né. Também as dietas muito restritivas fazem com que as pessoas gerem compulsão alimentar, por ficar um período longo de tempo comendo uma alimentação muito restritiva, quando elas têm uma refeição livre, elas comem descontroladamente, porque elas, daquele dia elas podem, né? Então elas passam o dia inteiro comendo. Aí depois, segunda-feira, volta para aquela alimentação restritiva, né? Então, às vezes as dietas da moda. Exato, às vezes as dietas da moda também precisam ser sempre acompanhadas por um nutricionista. E falando nessas dietas da moda, por exemplo, aí dá para fazer um gancho com a questão da própria cobrança social e desse perfeccionismo, essa beleza, né? Que as mulheres, principalmente os homens também cada vez mais, mas existe essa pressão social no meio artístico, principalmente, muito, né, Charlie? Muito, com certeza. Tem que estar sempre bonito, sempre impecável, sempre perfeito. Isso pode gerar também essa cobrança, cada vez mais a fobia alimentar, como a Mari falou agora há pouco, antes do intervalo. As pessoas comem muito pouquinho ou não comem praticamente nada para manter aquele padrão de beleza ideal, aquela magreza impecável que está na capa de revista, que muitas vezes as pessoas esquecem que essas capas de revistas, essas artistas lindas, maravilhosas, das revistas famosas, são trabalhadas no Photoshop ali, muitas vezes, né? Muitas vezes são. Então, como é que a gente lida com isso, Fernanda? Com essa pressão social mesmo, esse culto à beleza que a gente vive cada vez mais? Bom, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar a autoestima.
né? O que eu gosto em mim, o que eu aceito, né? E entender que existe sim uma cobrança, existe um padrão, mas eu quero fazer parte desse padrão, ou eu ser um pouco mais cheinha, eu me aceito e fica tranquilo. Porque também a beleza perfeita, ela não existe, porque o que é bonito para mim pode não ser para ti, né? Só que a gente tende a querer ser todo mundo igual, em caixinha, né? E isso é extremamente ansiogênico para as pessoas que têm uma questão de precisar ser aceito, né? A gente tem muito isso entre os adolescentes, né? Que buscam muito essa aceitação no grupo. Então eu preciso seguir o líder, eu preciso ser igual a ele. Se ele é magro, eu tenho que ser magro. Se ele usa cabelo de um jeito, eu tenho que usar. Se ele usa uma roupa de um jeito, eu tenho que usar. Então isso está muito linkado à autoestima baixa, né? Então a primeira coisa que a gente trabalha quando chega um paciente com esse problema de ansiedade que é gerado pelo padrão da beleza, a primeira coisa é trabalhar a autoestima dele, que ele consiga perceber o que ele realmente tem de bom, né? E também aquela coisa, bom, eu tenho uma regra para mim, eu preciso ser magra, porque se eu for gorda, os gordos são monstros, por exemplo. Tá, então, peraí, vamos chamar a pessoa que te acompanhou, que está na recepção e que é gordinha. O que ela é tua? Ah, ela é prima. Então vamos chamar ela, vamos conversar, tu vai dizer pra ela que ela é um monstro porque ela é gorda. Não, isso tem muitas anoréxicas, né? Não, mas ela não é um monstro, é uma pessoa triquerida. Tá, então por que a regra do engordar é igual a ser monstro pra ti, mas pra ela não se aplica? Então é toda uma questão de ela se aceitar como ela é, com os quilinhos a mais. Mas isso é um trabalho que aí entra nutricionista junto também para adequar a alimentação. Porque aí também já passa do critério vaidade e da pessoa tentar estar bem com ela mesma, porque ela segue esse padrão que muitas vezes não é o dela, porque não existe um padrão ideal das pessoas, principalmente os brasileiros, né? São corpos diversos e belezas diversas, e isso que é o mais interessante. Charlie, tu já se sentiste cobrado justamente por ser artista e ter essa exposição midiática muito grande com relação à beleza? Tu é um homem vaidoso além da... Quando se torna um problema realmente, como é que tu lida com isso, assim, com essa cobrança? Me senti muito cobrado, enfim, mas eu me cobro muito, eu me cobrei muito. Então até como eu falei no início, né, eu sofri muito bullying por obesidade. Então, quando eu emagreci, tá, eu resolvi emagrecer porque eu precisava me encaixar naquele padrão. Aí, quando eu emagreci, eu virei o vilão. Eu queria me vingar de todo mundo que me chamava. Aí roubei namorada de todo mundo. Eu fiz realmente assim, ó. Eu fiz o escarcel, tá? E eu me cobro muito, assim, com a imagem. Eu me cobrava. Hoje eu acho que o meu corpo tem que ser uma coisa funcional, sabe? Não preciso estar sarado, mas também não preciso estar avantajado. É um corpo que vai me permitir que eu consiga trabalhar, né? Que eu consiga me movimentar bem. Então, mas estou sempre cuidando da alimentação, porque isso me incomoda. Quer dizer que a questão, na realidade, seja gordinho ou seja magrinho, é estar saudável. Exato. Esse é o principal. É saudável a mente, né? Mente sana e corpo sano. Então, eu acho que é bem por aí mesmo o caminho. E ainda falando dessa questão dos transtornos, tem a ver com a questão da genética, por exemplo? A ansiedade está ligada também à genética? Sim, está ligada, e também ao ambiente que a pessoa convive, né? É um fator genético, não tem como tirar, mas tem também um fator ambiente, o ambiente ao qual ela está inserida. Como eu falei lá no início, daqui um pouco ela é uma criança que tem uma pressão, uma cobrança muito grande pela perfeição, por notas altas por parte dos pais, ela vai se tornar uma pessoa extremamente ansiosa que busca isso, que busca essa perfeição. E o Charlie falou também agora há pouco que na infância, não é, Charlie? Pelo fato de ser um pouco obeso, é isso? Sofrias muito bullying. Então, quer dizer, a ansiedade dele também está agregada a um trauma que ele viveu, né? A um fator traumático. Isso é real? Isso, quer dizer, é uma característica comum nas pessoas que têm ansiedade? Situações em que colocaram elas à prova, pode ser. Um estresse pós-traumático também, uma pessoa que desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático, né? Um evento que foi traumático, vivenciou um assalto, foi assaltado,
Então ela tem uma ansiedade daqui um pouco em sair em grupo, porque na última vez que isso aconteceu ela foi assaltada. Então ela pode desenvolver uma ansiedade, por isso que também isso é trabalhado no consultório. Então, situações que desencadeiam, é que o caso do Charlie tem muita questão da aprovação, né? De ser aceito, de ser incluído nesse grupo. Então, o que ele buscou? Ele buscou emagrecer, buscou ficar, né, fortão, para provar que ele era capaz também de ser como os outros eram. Tanto que ele roubou a namorada dos outros. Né? Roubei várias namoradas. Agora não roubo mais namorada de ninguém, né? Agora não. Agora já tenho a minha, né? Tá bom. Já. Tá feliz. Não, tô feliz, então isso que importa, né? Mas assim, então, por exemplo, sou uma pessoa ansiosa, já aceitei que tenho ansiedade, já aceitei mesmo que eu tenho. Sou uma pessoa ansiosa. E aí, sei que preciso procurar uma psicóloga e também o apoio de uma nutricionista. Se eu estiver acima do peso e estiver em função da minha ansiedade e seja algo que está me atrapalhando, que está me incomodando muito. Quando eu preciso entrar com medicação, por exemplo, tem casos em que o tratamento com a psicóloga e a nutricionista pode não ser o suficiente e eu preciso realmente fazer uso de medicação? Sim, aí são casos extremos, né? Quando tu percebe que as técnicas que tu estás utilizando no consultório, uma alimentação mais balanceada, não está fazendo mais efeito, a pessoa segue, né, extremamente ansiosa, o medicamento auxilia muito para baixar um pouco essa ansiedade e a pessoa então começar a conseguir a pensar, a trabalhar seus problemas no consultório. Claro. Charlie, teve algum determinado momento na tua vida que tu precisaste fazer uso de medicação ou não? Teve, sim. Só que eu não me adaptei. Né? Eu fiquei muito alheio a tudo, assim, muito aéreo. Tá? Eu não tomo mesmo, não tomo ansiolítico, eu evito ao máximo. Eu tenho problemas com sono também. Eu, por exemplo, estou numa fase agora, nesse momento, que eu estou preparando algumas coisas profissionais que eu estou muito ansioso. Então meu sono está desregulado, mas eu evito usar a medicação. Então eu realmente faço respiração, eu faço visualização, canto no chuveiro, eu faço tudo que eu puder para me harmonizar sem precisar fazer uso. Porque quando eu fiz uso, eu deixei de ser eu fiquei muito aéreo, fiquei muito... uma múmia, foi uma múmia. Então eu evito ao máximo usar medicação. Quer dizer, uma mudança no estilo de vida muitas vezes é o suficiente mesmo. Como a alimentação realmente, né? A alimentação, esse apoio à atividade física, eu gosto muito de fazer caminhada, outra coisa que me relaxa muito. Né? Esses dias eu até tentei uma coisa bem inusitada, que todo mundo fala, abraçar uma árvore. Abracei esses dias uma árvore. Tá? E enfim, né? Já é uma coisa que me fez bem. Caminhar, e a gente... a caminhada faz a gente conversar bastante, né? A gente dialogar com a gente mesmo. Buscar ambientes que te relaxam também, né? Às vezes tu tá muito preso ao ambiente de trabalho, né? Como tu é escritor em casa, tu trabalha, né? Então buscar estar em casa, mas tá fazendo alguma coisa que goste, né? Ouvir uma música. Exatamente, às vezes é um tempinho, uns 15 minutinhos, assim, a gente apaga um pouco a luz, bota uma velinha, bota um incenso, escuta uma musiquinha da aguinha, né? Rolando. Eu acho que a gente tem que parar, a gente tá precisando parar um pouco. Tá? Porque a nossa vida realmente é muito agitada, é um turbilhão de coisas e a gente às vezes não se dá esse tempo, né? Que às vezes ele é tão pequenininho, às vezes uns 15 minutinhos que a gente consiga parar um pouco, né? E dar uma relaxada e fazer uma visualização e ouvir uma musiquinha já é o suficiente para a gente conseguir entrar nessa harmonia. Só que a gente não deixa, né? Às vezes a gente não deixa, vai, não posso agora, a gente vai protelando. Ou tentar fazer, não larga o celular também, né? Não larga o celular. Para muitos também, às vezes a religião é uma coisa importante, né? Uma crença também, seja ela qual for, né? Eu, por exemplo, me considero espiritualista, então eu pego um pouquinho de cada coisa. Se eu estou fazendo Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo do budismo, tá? Eu vou sempre buscando uma coisa diferente para ver se eu consigo me equilibrar. E é isso aí, a gente vai tentando. E o Charlie falou agora há pouco, a Mari também tocou nesse assunto, da questão da vida, do cotidiano, do trabalho, por exemplo, que também nós somos muito cobrados muitas vezes no ambiente de trabalho.
E um conhecido nosso, inclusive um conhecido meu, falou da questão do trabalho dele, que é na área de vendas. E ele disse que quando entrou para essa empresa, ele entrou para assumir o papel, ficar no lugar de uma antiga funcionária que era muito querida por todos naquele ambiente de trabalho. Então ele começou a se sentir cobrado a corresponder às expectativas daqueles colegas de trabalho exatamente da forma como a colega anterior fazia. Quer dizer, é uma cobrança muito grande, não é, Fernanda? Como a gente lida com isso? Porque é comum mesmo no ambiente de trabalho. E aí, olha só, né? Eu entro para ocupar a vaga de alguém que era extremamente querida, né? Só me resta me fazer ser querido também, né? Não existe outra opção, né? Porque imagina, tu já tá ocupando o lugar de alguém que saiu para que tu entrasse, independente da situação. Então, tu tem que lidar, tu tem que ser um excelente profissional, porque tu tem que vender, tu tem que ser um excelente colega, porque tu tem que ser igual a outro colega. Então, é uma autocobrança e a contrapartida a cobrança dos que estão ali também te analisando, né? E a comparação que acontece, né? Fulana fazia assim. Pois é, mas a fulana fazia assado. Então, é complicado. E aí, a ansiedade veio, é normal. Né? Claro que tem que daqui a um pouco entender, eu não sou ela, eu sou eu, me aceitem do jeito que eu sou, né? Se isso começa a gerar um sofrimento a ponto de eu não vou conseguir nunca suprir, então eu vou me demitir, aí tu precisa analisar o que está acontecendo. Quer dizer, aí nesse contexto a pessoa precisa, como tu disseste agora há pouco, estar atento ao que ela tem de melhor enquanto profissional. Exatamente. Aquele que saiu era bom, ok? Por N motivos, mas tu também tem as tuas qualidades enquanto profissional, né? E faz o teu serviço tão bem feito quanto. Exatamente. Charlie, tu chegasse a ser cobrado, por exemplo, porque tu tem uma carreira no teatro, né? Já, inclusive tem peças de teatro, dirigiu espetáculos teatrais, né? Escreveu vários espetáculos teatrais, tem um inclusive, fez muito sucesso no Rio de Janeiro. Agora vai voltar em cartaz de novo no Rio. O texto que é meu, né? Não é direção minha. Mas que foi baseado no teu livro. Foi, no meu primeiro livro, Fala desse teu primeiro livro e vamos entrar agora para o segundo livro que ele está lançando. O meu primeiro livro, a gente até já tinha conversado, né? São crônicas sobre amor e tem muito de ansiedade, né? Memorial de amor inquieto, né? São várias histórias dessas relações de amor, né? Desajustadas, né? Dessa busca pelo encontro com o outro e essa ansiedade, essa coisa, né? Que às vezes não se realiza, enfim. Então são 26 crônicas que abordam o amor inquieto pais e filhos, o amor inquieto entre homem e mulher, o amor inquieto entre animais e pessoas, enfim, é bem amplo, assim. Que virou espetáculo no Rio de Janeiro pela companhia? É uma companhia de teatro contemporâneo, né, lá no Rio, é o diretor Júlio Luz, e eles gostaram muito do livro e ele quis fazer a adaptação. Então agora tiveram 3 temporadas, né? A última foi no Teatro Cândido Mendes de Ipanema, agora eles vão voltar de novo. Eu fico super feliz, né, da gente poder abordar algumas coisas, porque eu acho que a minha missão também é trazer algo para reflexão, né, para a gente pensar um pouco. E agora estamos lançando A Mulher Borboleta, e que outros também textos, vai virar espetáculo em Portugal, inclusive. Em Portugal, tem uma atriz que se interessou, que foi assistir a primeira, e se interessou e está querendo montar lá. E eu acho muito legal as minhas coisas irem para teatro, né? Porque eu sou ator. Então o que eu escrevo é muito teatral, né? Até pela criação de personagem, de coisas que eu fiz, tá tudo muito aqui, né? Da minha obra literária tá muito ligado ao teatro. E A Mulher Borboleta fala especificamente do quê? Ela é uma louca ansiosa, né? É uma mulher que está em busca de amor, né? Ela tá em 1960, tá? Em plena efervescência de revolução feminina, enfim. Ela, pelos padrões impostos a ela, os preconceitos, impedimentos, ela resolve abrir as portas da casa dela para contar a história, né, dos vários casamentos que ela pegou o buquê e não conseguiu casar, dessa busca incessante pelo amor, tá? E no final... Não conta o final. Não vou contar. No final ela vai se casar. Tem muita história nesse livro. Todos comparam ela a uma mulher borboleta, comparam ela a uma tia, que foi uma tia muito libertina, que abandonou tudo, e aquela tia se transformou, o apelido era Tia Borboleta, se transformou naquela vontade dela de poder voar, né? E ela não conseguia voar.
e no final ela voa. Vamos encerrar o programa de hoje. Sim, está acabando, pessoal. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. Vamos encerrar com um pequeno trecho. Tem um texto, dessa claro. obra. A Isabel, que é a personagem, né, ela conta a história dela, e na segunda parte do livro tem os textos dela. Ela que fez os textos, né? Então, de antemão, agradeço a participação de vocês aqui mais uma vez. Agradeço ao público que está em casa acompanhando o nosso programa, que diariamente manda mensagens carinhosas para os perfis sociais, porque, né, a gente gosta muito de perfil social. Então, muito obrigada pelo carinho de quem acompanha o nosso programa. Semana que vem estamos aqui de novo. Posso aproveitar só fazer um convite para o pessoal? Dia 16 de setembro a gente vai lançar A Mulher Borboleta na Biblioteca Pública, no Salão Nobre, entrada franca, tá? Vou esperar todos vocês lá. Insaciável. Eu sei que você sente o mesmo que eu, quando volta para casa e se pergunta: quem sou? Eu sei que abre a geladeira e não encontra nada que satisfaça a sua fome. Você não tem fome de comida. Você tem fome de outra coisa. Você trabalha a semana inteira e no fim de semana você extravasa algo que nem sabe. Extravasa um vazio, como se fosse possível fazer isso. Você acorda, dorme, acorda e é tudo sempre a mesma coisa. A sua fome não acaba. Será possível que a vida se resuma nisso? Você entra para uma igreja, para a meditação, um terreiro e tudo continua? Eu sei que você sente o mesmo que eu. Eu sei que olha em volta e tem vontade de chorar, mas o choro não sai. Choro trancado por anos a fio. Você não se ama mais. É por isso. Você se abandonou. Você não acredita mais naquele velho ou velha de guerra. Você esqueceu de ser. Você luta pelo carro, pela casa, pelos elogios, pelas viagens. E você? Você luta por você? Até semana que vem, pessoal. Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério.